Bem, já estamos em direto. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma sessão de Açores Entre Mares, hoje dedicada ao lixo marinho. Connosco temos, para quem não sabe, o Dr. Christopher Pham, que é biólogo marinho, Olá. Franco Suíço, olá Cris. Passamos aqui uma pequena apresentação tua, para quem não te conhece. O Cris chegou aos Açores em 2005, onde começou a trabalhar no whale watching. Em 2006 foi para a Universidade dos Açores fazer investigação, trabalhando em aquacultura. Desde 2013 está envolvido em projetos internacionais sobre o lixo marinho e tendo já coordenado 2 projetos aqui nos Açores, nomeadamente o Azorlite e o Lixase. Pronto, Cris, hoje vamos falar aqui um bocadinho do trabalho que tem sido, da situação aqui nos Açores e o que é que tem sido feito. E eu colocava-te a pergunta que foi também colocada a quem nos está a ver pelo Facebook, que poderão contribuir também com uma resposta. Há grande questão que também é uma grande preocupação para muita gente. A questão é se o lixo marinho é mais problemático no Mar dos Açores do que noutras partes do mundo. O que é que tens a dizer sobre isto? Em primeiro lugar, gostava de agradecer então o convite feito para estar aqui e gostava de felicitar esta iniciativa. Em relação a esta pergunta, realmente isto foi um bocado o motor da nossa investigação. Aliás, desde 2012 que comecei a olhar um bocado para o lixo no fundo do mar, portanto no mar profundo, e depois olhando para as praias, mas também interações com os animais marinhos. E é uma pergunta bastante difícil a responder, porque isto é uma área de ciência bastante recente. Realmente está muita informação a ser recolhida, mas infelizmente a informação que está a ser recolhida a nível global às vezes é muito difícil a comparar. Portanto, ainda não consigo dizer realmente com clareza se o lixo nos Açores é o mais problemático que num outro sítio, mas de uma forma geral, olhando só para as quantidades, portanto não olhar para os impactos, mas as quantidades, nós sabemos que realmente nos Açores temos bastante lixo a chegar na costa, mas também, como vou se calhar falar mais a seguir, ingestão com animais marinhos. Mas em comparação, por exemplo, a ilhas remotas do Pacífico, as quantidades são menos elevadas aqui na região. E também basta olhar, por exemplo, o arquipélago das Canárias, onde começamos recentemente a trabalhar em parcerias para poder justamente comparar e ver se tinha umas parecências ou se a gente conseguia ter uma imagem mais integrada desta problemática, e os dados das Canárias apontam por ter um problema um bocado mais importante que o nosso, tanto nas praias, mas também na ingestão dos peixes, por exemplo. A ingestão de plástico nos peixes é um bocado mais elevado nas Canárias que aqui, mas vou realçar outra vez que as metodologias ainda não estão bem complementares, portanto é um bocado difícil de comparar. Por um outro lado, quando olhamos para os impactos em si, e se realmente é mais problemático, temos que ter em conta uma outra coisa, tem a ver com a sensibilidade dos ecossistemas. Portanto, todos os ecossistemas são diferentes, e quando pensamos na zona dos Açores, nós temos realmente uma biodiversidade específica. Temos grandes migradores, como as baleias de barbas, são organismos filtradores, por exemplo, as amantas também, e que também, se calhar, são animais mais sensíveis ao lixo. Portanto, sim, temos uma quantidade, se calhar, baixa em comparação a um sítio, mas o outro sítio com que comparamos tem uma biodiversidade diferente, menos sensível a este tipo de ameaças. Podemos, se calhar, dizer que o impacto é maior nos Açores, mas estes factores temos que integrar numa análise para realmente perceber os riscos do lixo marinho na região em comparação a outros sítios. Portanto, é sempre muito específico o ecossistema. É um outro lado também que é importante realçar, é que temos que perceber também as ameaças já existentes. Portanto, o lixo é mais uma ameaça no oceano, não é? Temos muito mais ameaças que estão a decorrer, como a pesca, mudanças climáticas, a destruição dos habitats. Portanto, para determinar se o lixo tem um impacto é mais problemático, também temos de ter em conta estas ameaças e ver como é que eles interagem. Portanto, um sítio que tem, se calhar,
muito lixo, mas não tem outras atividades a pressionar o ecossistema, pode ser que o tal ecossistema consiga aguentar esta pressão. Mas se temos um ecossistema que já está estressado por outras ameaças, depois o lixo pode ser a tal gota que faz, como é que se diz? Não sei como é que se diz em português, mas pronto, o copo d'água. Podes inglês, se quiseres. Pronto, quero dizer basicamente que é para chegar a essa questão problemática é muito complicado nesta fase. Esperamos que os resultados, depois integrado com os nossos colegas que percebem mais da biologia e ecologia das espécies que temos aqui, dos ecossistemas, conseguimos depois desenvolver um certo de avaliação do risco. Okay. Basicamente. Diz-me uma coisa, tu que já estás, como eu disse antes, estás envolvido já nisto há bastante tempo, qual é o percurso que tens tomado no percurso de investigação nesta área aqui nos Açores? Pronto, como tinha referido há bocado, comecei a olhar para imagens do fundo em 2012, sobre o lixo no fundo, lixo de pesca principalmente. E depois comecei a ficar interessado na interação com os animais, a desenvolver um bocado, tentar interligar estes diferentes habitats, porque realmente antes não tínhamos nenhuma noção das quantidades, se está a aumentar, se está a diminuir. Portanto, tivemos até agora 3 projetos que concluíram recentemente, aqueles que te referiste lá no início. E neste momento temos cerca de 4 projetos a decorrer e temos alguns projetos que estão a ser avaliados agora para ver se a gente consegue continuar este trabalho. Boa. Mas tu não trabalhas sozinho, não é? Para fazer isso tudo tens de ter alguém contigo. Pois, nós temos, aliás, acho que tem não sei se vão conseguir ver, tem uma foto de algumas das parcerias que a gente tem, de pessoas, não é esta, não sei se conseguem ver, se calhar não aparece ainda. Não é esta? É esta. Pois, a nível de equipa, tem aí, para já, 5 pessoas que estão a trabalhar comigo. No passado, desde que começamos, foram para aí 14 pessoas que trabalharam, tanto como voluntariado, estudantes, contratados também, mas é sempre um bocado difícil manter as pessoas a longo prazo. Sabemos a situação de investigação não é sempre fácil ter uma visão a longo prazo, portanto, várias pessoas entraram, saíram, mas para já tem 5 pessoas. E também uma parte importante do nosso trabalho foi desde o início, aliás, fui trabalhar com a Direção Regional dos Açores do Mar, o Governo Regional, nomeadamente contigo, né? E desenvolvemos tentamos realmente capitalizar um bocado tudo o que está já a acontecer aqui na região, como plataformas, vamos dizer assim, para tentar aproveitar e capitalizar ao máximo estas pessoas que estão no terreno para recolher um bocado de informação. Claro que a gente não queria sobrecarregá-los de trabalho, mas quando era possível, fornecer-nos informação. E realmente foram muito importantes. E tenho de destacar aqui, por exemplo, o Parque Natural de Ilhos e os vigilantes, que desde cerca de 2015 estão a recolher tanto para os microplásticos quanto para os grandes plásticos. Portanto, estão a trabalhar todos os meses e mandar as amostras e informação para a gente. Isto foi realmente uma grande ferramenta para a informação que a gente conseguia recolher até a data. Temos outros programas que já existiam, que também foram muito importantes, como o SOS Cagar, que permitia recolher todos os animais de cagarros juvenis que morreram, para nós olharmos para o conteúdo estomacal. Depois aqui temos também a rede de arrojamento dos cetáceos dos Açores, que permitiu recolher bastante tartarugas para nós também vermos as taxas de digestão de tartarugas. E depois temos observadores de pesca dentro do programa de observador de pesca dos Açores, que também foram muito importantes e estão a continuar a recolher informação sobre o lixo que está a flutuar, né? Portanto, estas pessoas todas estão a fazer que nós conseguimos estar em muito lado ao mesmo tempo, e sem elas a gente não conseguia fazer um terço do que a gente está a conseguir ter. E isto é um bocado
uma coisa exemplar um bocado na região, que não conheço muitos sítios que têm estes programas a decorrer e que conseguem recolher esta informação toda, não é só por lixo marinho, mas em outras temáticas. Sim, é uma rede bastante boa e eficiente. Depois também tenho que referir a parcerias, pronto, não estou a trabalhar sozinho, porque temos colaboradores internacionais que foram importantes também para fornecer e usarmos algum equipamento que a gente não tem, nomeadamente para a detecção de plástico, para a identificação de plástico. Quando olhamos para uma peça grande de plástico é fácil de dizer que é plástico, mas quando vamos para os tamanhos mais pequenos, em baixo de 1 milímetro, que a gente nem consegue ver a olho nu, um grão de areia, uma coisa orgânica, pode ser facilmente visto como plástico. Portanto, tem equipamentos que nós, infelizmente, não temos, que permitem dar um bocado de certeza aos resultados e confirmam o plástico. E às vezes, muitas vezes, não é plástico. Quando olhamos, depois o olho vai se treinando, mas coisas pequeninas é muito difícil a distinguir do plástico do orgânico. E também estas parcerias internacionais permitem, justamente como estava a dizer no início, termos a garantia que conseguimos fazer comparações tanto a nível europeu, mas também a nível global, e depois conseguimos integrar esta informação a nível europeu e global para termos uma maior ideia do lixo e justamente os impactos. E portanto, é isso. A equipa toda engloba muita gente. Ok. Diz-me uma coisa aí, vocês, pronto, o trabalho que vocês fazem é imenso e dos resultados que vocês têm obtido, que descobertas achas que são mais importantes e que foram feitas até agora? Se calhar a coisa mais relevante para mim e mais, apesar de já termos uma base de informação que permite depois avaliar no futuro as tendências e estas coisas, porque realmente a gente antigamente dizia que havia menos lixo, pronto, a gente sabe que o plástico aumentou dos anos 50 para cima, mas as tendências não foram muito claras. E agora tem um dos grandes resultados é que a gente tem uma base bem sólida. Mas, calhar, os resultados em mais detalhe tinha a ver com a ingestão e interações com animais, que revelou ser bastante preocupante, mas também não é nada de fora do que se acontece nos outros sítios. Nós não somos um caso à parte, mas nomeadamente para falar de casos específicos, o caso dos cagarros, que nós temos uma amostra de cerca de 600 indivíduos que analisamos desde 2015, e cerca de 90 e tal % destes cagarros têm plástico no estômago. Tenho uma foto aqui, uma compilação do que a gente encontrou, não é isso? Aqui no meio é uma moela de um cagarro e consegue-se ver realmente estes fragmentos pequeninos. Sim. Isto é frequente tanto nos juvenis que nos adultos. Nós temos uma amostra maior dos juvenis, mas os adultos, obviamente, são aqueles que estão a alimentar os juvenis, portanto, são eles que estão a passar estes fragmentos pequeninos. Nunca são quantidades fora de normal, não são coisas muito grandes, mas é persistente. E temos resultados preliminares agora de alguns problemas associados a estes plásticos, mas também há as glândulas dos cagarros e os tecidos, e vimos que estes problemas estão a passar pelo animal. Portanto, não é só a ingestão, agora estamos a falar um potencial impacto na fisiologia do animal. Claro. Depois, um outro ponto importante é a ingestão nas tartarugas. Aqui no lado esquerdo também são conteúdos estomacais de tartarugas que foram obtidas através da raca, e também temos uma taxa de ingestão muito elevada, cerca de 83%, com os últimos resultados, e isto é comparável a que encontras alguns sítios do Mediterrâneo, mais baixo que no continente. E pronto, estas tartarugas também é importante realçar, um bocado como estava a dizer antes, são as tartarugas juvenis, estão numa fase crítica da vida. Portanto, se calhar uma taxa de ingestão elevada numa fase diferente da vida não tinha tanto impacto. Portanto, aqui, se calhar,
a tartaruga, sendo ser numa fase específica da vida, pode ser problemática para a espécie. Também em relação a um resultado interessante, mas e também não tão assustador e mais positivo, foi nos resultados da análise de microplásticos em peixe, de plástico, aliás. Nós acabamos por ver que todos os peixes que a gente analisou, cerca de 500, tinham só partículas muito pequeninas, portanto mais baixas que 1 milímetro. Olhamos para o estômago e isto é uma boa notícia, que tem menos, uma taxa de ingestão bastante baixa, cerca de 5% em média, dos peixes que encontramos, que analisamos, que estou a falar do gurás, boca negra, chicharro, cavala e bonito. Sim. Portanto, a taxa de ingestão aí é baixa. E outra vez, em comparação a outros sítios, é baixo, mas outra vez realçar que as comparações às vezes são difíceis para a coisa da metodologia usada. Também o tamanho do plástico que olhamos, há pessoas que podem olhar para um plástico mais pequeno, nós chegamos a cerca de 20 micras, pessoas que vão mais baixo, portanto, claro que a taxa é mais elevada. Portanto, sim, isto é um resultado interessante e demonstra que, pronto, quase todos os animais que a gente consegue ter uma boa amostra têm ingerido plásticos com quantidades diferentes. Agora, também, há um outro resultado interessante, tem a ver com a parte socioeconómica. Portanto, a gente fala muitas vezes do impacto do plástico ecológico, mas também pode haver um impacto económico, e nós tentamos perceber um bocado a grandeza do problema aqui na região, nomeadamente fazer através de entrevistas, perceber qual é a frequência de ocorrência de problemas com o lixo para os usadores do mar, principalmente os pescadores, mas também marítimo-turísticos e outros usadores como transportes. E nós, depois das entrevistas feitas em quase todas as ilhas, percebemos que realmente havia uma taxa, já não me lembro das percentagens, cerca de 20%, que eu usei assim, dos barcos que reportaram um acidente com o lixo marinho. Portanto, às vezes é só uma corda, um cabo que está a flutuar, que fica preso. Ou mesmo uma rede. Sim, eles conseguem resolver o problema rapidamente, mas em alguns casos é mais crítico e aí tem que varar o barco, tem que ter um trabalho, tem que substituir algumas peças e depois eles perdem tempo de pesca e tal, e portanto há aqui um outro componente que é importante e que a gente tentou quantificar, e também as limpezas de praias, também tentamos perceber. Estou a falar das limpezas, portanto, das autarquias, para ter as zonas balneares limpas. Às vezes tem que lidar com muito lixo e, portanto, a gente tentou ter uma ideia do custo associado a isto. Portanto, isto é um bocado os resultados até a data mais impactante, vamos dizer. Diz-me uma coisa, aqui nos Açores, penso que é uma preocupação de toda a gente, que este lixo marinho que chega aqui à nossa costa, se é local ou se vem de fora, ou seja, se é produzido cá, ou se são as correntes que o mar que traz aqui para a nossa região. Qual é a tua opinião sobre isto? Pois, isto não é fácil a responder, mas escolhemos pôr as coisas em contexto outra vez, é que realmente nós estamos no meio do Atlântico, né? Estamos literalmente no meio, somos uma coisa tão pequenina e somos inevitavelmente muito expostos sobre a influência deste mar, para nos influenciar de uma maneira a todos os níveis, e o nível do plástico também, e nós vemos que também muitas das coisas que vão arrojando e que está nos animais também são coisas pequeninas, fragmentos principalmente, em termos de números. Em termos de peso já é diferente, mas que nós usamos mais o número. Portanto, as quantidades de itens que estamos a encontrar na região são coisas pequeninas, que aponta realmente ser itens que foram fragmentados no oceano aberto, também nas zonas costeiras,
e que chegam aqui na nossa região. Também uma curiosidade, e isto acho que uma coisa interessante, é o trabalho que dois viajantes aqui fizeram, o Jaume e o Walter, que fizeram uma recolha intensa de muitos itens, onde é que eles conseguiram ter uma ideia da origem. E há muitas coisas que eles conseguiam realmente perceber que vinha, por exemplo, dos Estados Unidos, do Canadá, tipo marcas de cofres de lagostas, enquanto que muitas quantidades aqui, e outros itens que conseguiam a perceber que vinha de outros lados do mundo. Portanto, isto demonstra realmente que as coisas vêm pode vir de muitos diferentes sítios e que provavelmente a maioria vem destas zonas fora. No entanto, não podemos descartar que há muitos itens que são locais. Claro. Isto varia de um sítio a algum sítio. E, aliás, nós temos umas colegas aqui no departamento que fizeram um estudo sobre os potenciais fontes, e acho que foi cerca de 10% na praia de Porto Pinho que era de uma origem local, evidentemente, claramente local. Que não é também uma quantidade tipo, não é insignificante. Isto pode realmente alterar-se se olhamos para uma zona, se calhar, mais perto de uma ribeira. Também, aí o lixo pode ser quase tudo local. Portanto, de uma maneira geral, ainda é difícil dizer com certeza qual é a porcentagem local, qual é, mas de certeza que a principal fonte é de fora, mas que as quantidades, alguns sítios podem ser muito local. As Ribeiras é um dos sítios, as entradas das Ribeiras pode ser um sítio crítico, onde é que podemos ver muito lixo de origem local. É uma outra coisa, porque está-me a lembrar, é que nós fizemos alguns arrastes, portanto estávamos a tentar perceber as quantidades de plástico à volta da ilha, do Faial, e nós fizemos uma monitorização fora da lixeira, na altura que a lixeira estava em derretidos na Pajã, certo? Sim, na lixeira, mas agora está fechada. Sim. E vimos bastante lixo que era claramente que vinha daí. Portanto, agora claro que agora há um esforço grande para fechar quase as lixeiras todas, que foi a do Pico que está a funcionar agora. Mas pronto, havia se calhar uma grande parte, uma parte significativa do lixo que estava na lixeira que acabou por entrar no mar. Pois, essas lixeiras perto do mar, deves concordar comigo que com os maus tempos que nós temos cá, ventos fortes, são fatores que influenciam a entrada desse lixo no mar circundante. É inevitável. E também quando vemos os ecopontos, às vezes perto do mar, também isto às vezes deve ser uma fonte de lixo também se calhar importante, porque os ecopontos, quando alguém vai pôr uma coisa no ecoponto, quando há aquele vento. Pois, principalmente os ecopontos perto do mar. Pois. Aqui nos Açores, como tu sabes, e bem, que ajudaste a organizar muitas e participaste em muitas, são dinamizadas imensas limpezas costeiras de praia e de orla costeira sem ser praia. E cada vez mais, ainda bem, temos conseguido dinamizar e sensibilizar as pessoas a organizarem cada vez mais limpezas de praia. Qual é a tua opinião sobre essas limpezas? Acho que as limpezas é muito importante, né? Temos numa zona, realmente estamos a levar com muito lixo e que muitas das vezes, se as praias não são limpas, o lixo provavelmente volta para o mar, né? Portanto, qualquer esforço de cidadania, pode ser, acho que tem sempre um impacto, principalmente na nossa região. E também acho que este esforço também das limpezas, vamos dizer, públicas, podem ser uma fonte de informação muito relevante no futuro. E vocês fizeram um esforço bastante alto para tentar ter a certeza ou dar as ferramentas para estas limpezas poderem recolher a informação.
que se realmente estas limpezas todas, e como outra vez, como estava a apontar há bocado, quando tem muitas pessoas a recolher informação, depois acaba a ser de grande valor. Portanto, este tipo de dados podem ser com aqueles erros que a gente consegue entender, e que se calhar uma limpeza, duas limpezas de níveis de dados não são muito relevantes, mas esta base de dados que está a ser construída depois de muitos anos vai ser uma ferramenta útil para perceber mais, principalmente as tendências. Sim. Sim, a gente aqui nos Açores, como tu sabes, temos recolhido, as pessoas têm sido bastante, têm cooperado bastante e fazem o preenchimento da ficha, do formulário de recolha de informação que desenvolvemos em conjunto com vocês. E posso dizer que até ao momento, de todas as campanhas que foram realizadas desde 2015, já registámos a recolha de mais de 37 toneladas de lixo, o que é fantástico, e tudo, o lixo é dividido por tipologia e é pesado, e isso é informação que é muito relevante para nós e que antigamente não era recolhida e cada vez mais está a ser. E sabemos quantas campanhas foram feitas assim, lembras-te? Agora assim de cor eu penso que são perto de 200, se não ultrapassaram os 200, mas não te sei dizer assim de cor. Pronto, mais que 200. Desde quando? Sim. Desde 2016? Desde 2015. 2015. Também tem aquela campanha Limpa Fundo, que é mais no Sim, Porto. eu já, as 37 toneladas já é englobando isso. Mas isto acho que é mais antigo, até 2002. Isto é uma série temporal muito grande. Sim. Então, eu refiro-me desde quando começamos a implementar os formulários que tu conheces. Sim. E que estão disponíveis online. Uma última pergunta que eu tenho para ti é, assim, puxando mais para a tua área de investigação, qual é o futuro que tu prevês para a investigação do lixo marinho dos Açores? O futuro, pronto, a nível de perguntas, era mais perguntas científicas, se calhar tinha mais a ver com esta parte do risco, integrar toda esta informação, não só o lixo em si, mas com as outras ameaças e a biologia e também ecossistemas, a biologia dos ecossistemas, de diferentes espécies que conhecemos aqui, integrar todos os habitats. Portanto, nós temos, por exemplo, uma ideia fixa do que está na superfície, ver as ligações entre os diferentes habitats, para ter uma visão mais global e, basicamente, continuar a capacitar esta plataforma que fomos construindo para melhorá-la, se calhar adaptá-la, mas promover realmente que se mantém. Tanto a recolha dos animais como a amostragem pelos observadores, por exemplo. Okay. Portanto, é um bocado isto, e depois realmente construir uma estabilidade a mais a longo prazo e podermos realmente continuar isto com uma visão um bocado mais alargada. Isto é, se calhar, um ponto mais crucial. Tá bom. Pronto, olha, da minha parte já não tenho perguntas, mas e ultrapassámos o nosso tempo, mas sem problemas. Da parte das pessoas que estão a ver-nos no Facebook, temos uma pergunta, duas, da Inês Martins. Ela pergunta se, em primeiro lugar, se existe uma ideia sobre a percentagem de lixo marinho que afunda e mantém-se no fundo do mar. A segunda pergunta é se a fragmentação, degradação desse lixo marinho no fundo do oceano é mais lenta. Pois, isto é uma pergunta, acho que ainda é muito difícil a responder, é muito variável. Há uma em relação à primeira, não é? Da porcentagem que afunda. Há várias hipóteses aqui, há muita probabilidade que a maioria do lixo que entra nos oceanos acabe para afundar. Agora, a porcentagem exata é difícil, porque é tão variável. Também depende muito do tipo de polímero. Portanto, o tipo de plástico vai influenciar
a sua descida no oceano profundo, mas pensa-se que realmente é uma principal, como é que dizer, o repositório, capaz de ser uma zona de alta densidade e o fundo do mar. Portanto, acaba para ser o destino final, digamos assim, do lixo marinho quando entra no oceano. Mas também há outras hipóteses, que há uma grande parte que vai se depositar como é que tu dizes? No fundo das praias, e que acaba por ser uma grande porcentagem que vai e acaba nas praias, mas realmente depois de ter grandes tempestade, depois volta para o mar. Em relação, e realmente há dados todos para suportar isto, e a parte do lixo, a parte importante de onde é que acaba o lixo todo, e já há estudos, principalmente em relação aos microplásticos, portanto os plásticos mais pequenos, realmente encontras em alguns sítios do mundo, nomeadamente no Ártico, encontras em grandes quantidades e às vezes mais elevado que na superfície. Mas realmente são coisas muito pequeninas. E em relação à segunda, a fragmentação... Se é mais lenta no fundo do oceano. Sim, estamos numa zona muito mais estável, não tem a questão das ondas, também não tem a questão da luz, que é uma parte muito importante da degradação, da fragmentação dos plásticos. Também os animais não são tão ativos na fragmentação, porque os animais também têm uma parte importante na fragmentação destes plásticos grandes para coisas mais pequeninos. Portanto, tudo aponta que, mas outra vez, dependendo do tipo de plástico, que é mais lento lá em baixo. Portanto, persiste mais tempo. Ok. Pronto, olha, do Facebook não temos mais perguntas. Da minha parte está tudo. Eu agradeço-te imenso a tua participação nesta conversa do Açores Entre Mares. Aproveito para lembrar os nossos acompanhantes do Facebook que amanhã, à mesma hora, às 5 da tarde, vamos responder à pergunta: as invasoras marinhas são um problema real para a biodiversidade marinha da região? Para tentar responder a esta pergunta, vamos estar com a Ana Costa, com a moderação da Helena Cepeda. Espero que possam participar. Este vídeo vai estar disponível no Facebook para quem não conseguiu ver o direto, portanto poderão vê-lo mais tarde. Cris, da minha parte, agradeço-te mais uma vez. Obrigada por este momento. E obrigada a todos que tenham acompanhado esta sessão. Despeço-me de ti e vamos falando. Tá bom, combinado. Tchau, tchau. Tchau.